Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Tranquilos? ¿Calmos? ¿Serenos? ¿Frescos? Oh, y ahora, quem se aprovará no vestibular? Yo. Deixa eu passar, galera. Ficha vai. Mañana. Então vamos lá. En nuestra clase de hoy vamos a trabajar los géneros discursivos, ¿ya? Então, quais são os principais gêneros que o Enem traz, né? Muitos itens, nós fomos perceber em anos anteriores, existe até uma tabela, nós estava pesquisando. Em primeiro lugar, os periodísticos, nós vamos ver aqui, né, neste nosso capítulo. São os jornalísticos, principalmente reportagens do jornal espanhol El País. Nós temos aí também o Página Doce, que é um jornal argentino, El Clarín, também, que é argentino. Então eles trazem muitas reportagens, mas também já trouxeram charges, tirinhas cômicas, principalmente Mafalda, né, que é muito conhecida, o Gaturro também. E aí nós temos, entre outras vertentes mais. Então vamos aqui para uma definição. Então estamos aí, capítulo 2, aula 10, a página 520. Yeah. Então ele fala assim, os gêneros se referem a quem? Os gêneros eles fazem referência a quem? Então, dentro dessa definição, ele diz: denominamos gêneros como as formas de discurso estereotipadas, ou seja, aquelas marcadas, ou seja, que se fixaram pelo uso e se repetem com relativa estabilidade nas mesmas situações comunicativas. Por isso, são formas reconhecidas e compartilhadas pelos falantes, os quais identificam os gêneros, sobretudo seu formato externo e pelo contexto em que se costumam produzir. E aí nós temos aí, ó, ele traz essa definição e aqui especifica, né? Cada gênero discursivo responde à necessidade de conseguir de forma satisfatória uma intenção comunicativa determinada. Então, essa informação aqui é muito importante. Assim, qual é a intenção? Isso até nos auxilia na prova do Enem, quando ele coloca lá no enunciado do item qual o objetivo, qual a intenção, qual a função. Então esteja atentos a isso. Principalmente na hora de vocês definirem os extratores do item, e os distratores do item os permitirão chegar até a alternativa correta, se nós partimos de uma estratégia. Então ele coloca aqui, intenção comunicativa determinada. São gêneros discursivos os que distinguem uma carta comercial de um sermão, uma notícia jornalística, olha lá que eu tinha falado, né? Uma receita, uma conferência, um brinde, um contrato ou uma entrevista na rádio, por exemplo. Então, é importante aqui, por exemplo, essa questão da receita, né? Quando nós trabalhamos a habilidade 8 do Enem, que é reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna, assim como sua diversidade cultural e linguística, nós temos muito marcado aí a questão da gastronomia, da culinária, como uma representação cultural de um povo. Inclusive, o Enem já trouxe um item que falava sobre as empanadas, né, que é em forma de poema. Então, existe essa possibilidade aí, né, de acesso a essas informações. Aqui, os gêneros e suas características. Olha lá os artigos, né, periodísticos que eu acabei de falar para vocês. Artigos de jornal. Artículos de periódico. Eles informam o leitor através de artigos sobre determinado fato, porém sem que haja opinião pessoal do autor. Sim? Olha lá, ele fala aqui em la tapa. Tapa é la portada, que é a página principal, né? Ó, El Periódico de Aragón, que é uma região da Espanha. Reacciones, el anúncio de Zapatero, que no caso aqui na época, né, temos que ver, outra coisa importante, a fonte, né, com a fecha, a data. Dependendo da data da reportagem, do artigo, é importante que você já contextualize até historicamente ou geopoliticamente o que estava acontecendo ali nesse período. Sim? E aí o Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, era o presidente da Espanha aqui nesse período. Sim? Aí ele fala assim, ó, de apoiar al suburbano de Zaragoza. Zaragoza é outra região da Espanha também. Todas as cidades com metro receberam dinheiro do Estado, né? Metrô. E aí a questão
da construção dos metrôs, da questão dos transportes públicos. Esse era o tema aqui a ser abordado. Não esqueçam, perdão, não esqueçam da habilidade 5 do Enem. Associar vocábulos e expressões no texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Então, dependendo do vocábulo que esteja sendo utilizado, ele estará relacionado diretamente com a temática. Olha lá, acá 2.1, 2.2. Vamos ver aqui os editoriais, ver a diferença, né? Ele faz assim: disse do artigo de fundo não assinado de um jornal, da responsabilidade da respectiva direção. São formas do texto jornalístico que, além da cobertura dos acontecimentos, expõem o fato de que ele não é neutro. Olha lá. Então ele diz aqui, dá um exemplo. Espanha, democracia simulada. Aqui, provavelmente estão fazendo uma denúncia, né, sobre alguma questão que se diz democrática, mas não é, né, esse termo simulado. Nesse contexto aqui, a qual ele trouxe essa definição. Vamos saber, 2.3, publicidade. Isso aqui também já trouxeram, sim? Já veio publicidade de um tênis, né? Que em espanhol é sapatilha. Então, é bem provável que eles tragam campanhas, sim? Houve já campanha de aumentação, campanha de combate de violência contra a mulher. Então, tem várias vertentes aí que eles podem trazer. Ó, ele traz aqui, em sentido estrito, denomina-se publicidade ao conjunto de técnicas que tentam influenciar o comportamento do homem, incitando-o a consumir determinados produtos, ou seja, ter como objetivo a persuasão. E é interessante, olha, inclusive alguns itens, né, que eles já trouxeram, publicidade, muitas alternativas trazem aquele verbo, atrair. Ou seja, atrair a atenção do consumidor. Assim, qual é a função, qual é a finalidade? Ele vai perguntar lá no enunciado. Assim, isso é importante. Aqui o 2.3.1, estrutura. Olha lá. A mensagem publicitária constitui uma linguagem sincrética, já que nela geralmente se misturam diferentes componentes que se apoiam mutuamente. É o que nós chamamos também de mista, né? Que é o verbal, não verbal, entre outras possibilidades. Composição da mensagem, componente verbal, componente visual ou não verbal e os sons, né? No caso da rádio, televisão, cine, o cinema, assim, especificamente. Vamos lá. Cartas. A carta também é chamada de epístola ou missiva. Pode ser formal, pessoal e comercial e apresenta a seguinte estrutura. Olha lá, a estrutura da carta. Acá, lugar e o fecho da emissão, que é a data de emissão. Saludo obocativo, a pessoa, né, ao qual está se direcionando. Aqui, ó, um exemplo, né? El cielo, 16 de junho de 2011. Senhorita Alba Terrícola, mediante o presente da carta, me dirijo a usted. Esse UD, ele significa usted. É igual em português, quando se coloca o VC, né, para referir-se ao você. Lembrando que no português nós temos lá o vossa mercê, né? Estou a vossa mercê, virou o você, virou o VC. Então, foi havendo uma diminuição aí, uma redução. No espanhol não foi diferente. No espanhol era vuestra mercê, que virou usted, e eles utilizam também esse UD, que é um tratamento formal. Sim? Vamos lá. Para informar-lhe que la término de la vida de su vida, le haremos algumas perguntas de interesse general. Estas son, ¿era justo com seus padres? Sentiu que compartilhou sua felicidade com os demais? Isso aqui, né, é uma ficção. Seria escrevendo uma carta do céu, né, para a senhorita Alba. Aí vão fazer algumas perguntas, né, para saber como foi durante a vida, né, se ela foi justa com seus pais, sentiu que compartilhou sua felicidade com os demais, compartilhou a felicidade com os outros, aprendeu a expressar sua raiva sem danhar a sua gente, ó, expressar sua raiva sem prejudicar os outros. Sonhava que o mundo ideal podia construir-se na Terra, acreditava na possibilidade de um mundo melhor, né? Por último, pensava em alguém mais que em você quando mirava uma puesta de sol, né? Ou seja, quando olhava para o sol, pensava em alguém além dela mesma, né? Ou seja, não era se era uma pessoa egoísta ou uma pessoa altruísta. Com o fim de ajudá-lo em suas reflexões, le adjuntamos uma seleção com os melhores poemas de amor. Aí vai colocar aqui alguns poemas de amor, né? Aqui é o corpo da carta, né?
E aí, forma de despedida. Olha lá. Aproveitando a ocasião, les saludo atentamente. Esperança de Solar, jefe de departamento de reflexões. E nome ou firma. Firma significa assinatura. Cuidado, a palavra assinatura em espanhol, A-S-I-G-N-A-T-U-R-A, significa disciplina, matéria. Por exemplo, assinaturas matemáticas, a geografia, história, espanhol, tá? Então, diferente aí, cuidado com essa palavra. É uma palavra heterossemântica. Muito bem, aqui estrutura, nós vimos, existe uma possibilidade também de trazerem. Aqui, ó, bulas de remédio, textos relacionados à medicina, já veio sobre o papilomavírus, né, com HPV, então aqui uma propaganda de aspirina e a sua bula, eles poderiam pegar algum trecho para ser analisado. Aqui nós vemos também a questão relacionada a receitas, como eu falei para vocês, né, que é aquela das empanadas. Aqui é um brochete de pollo com verduras, né, é um frango, né, com verduras. Aqui temos a possibilidade também de poemas, né, a gente pode trazer anúncios classificados, ó. O correio eletrônico, que é o e-mail, né, que eles podem trazer, eles chamam de correio eletrônico também hoje, que é algo bem atual, né, tecnologia. Aqui, ó, por exemplo, esse de anúncios classificados, né? Buscando personal de limpeza, requisitivos, aí eles colocam lá, né? Ter carro celular, poder trabalhar de lunes a viernes, né? Que ele expressa aqui os dias da semana em que a pessoa pode trabalhar. Então eles podem trazer, de repente, uma publicidade dessas, um anúncio classificado, e o enunciado explorar informações que estão contidas aqui através do vocabulário, da estrutura linguística, assim. Letra de música, por exemplo, já caiu bastante. Eles gostam muito de Mercedes Sosa, né? Os que elaboram os itens do Enem já colocaram umas 2 ou 3 vezes aí. Então, é possível sim. Olha lá, aqui a canção Lábios Compartidos, do Maná, né? A banda Maná. Ele coloca lá, ó, amor mío, se estou debaixo de vai bem de tus piernas. Aqui nós vemos a presença do possessivo, né? Ó, tus piernas, que está antes, né? Ó. Se estou hundido em um vai-vem de cadeiras, um vai-vem de cadeira em espanhol é um outro heterossemântico que significa cintura, quadril, né? Aí tem uma diferença, não é isso? Porque o pupitre é a cadeira onde você senta, que tem aquele braço ali na escola, né, para colocar o livro, o caderno, então é diferente, sim? Ó, esto es el cielo, es mi cielo, este é o céu, é o meu céu. Nós acabamos de ver essa palavra ali, cielo, na carta, não foi? Olha, amor fugado, amor fugaz, passageiro, né? Me tomas, me derras, me exprimes e me tiras a um lado. Você me toma, me pega, né? Me espreme, me joga fora, me joga pro lado. Te vas a outro cielo e regressa como os colibris, que é como o beija-flor, né, lá, com os pássaros. Você vai a outro céu e regressa. Me tiene como um perro a tus pés. Atentos a essa expressão. Quando nós falamos lá da habilidade 5 do Enem, associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna, é disso que nós estamos falando. Olha, por exemplo, ele poderia colocar lá essa expressão, me tienes como um perro a tus pés. O que significa essa expressão, me tienes como um perro a tus pés? É quando a pessoa está à disposição da outra, né? Está como um cachorrinho ali para servir, né? Para o seu dono e tudo mais. A questão de que muitos interpretam que é o melhor amigo do homem, a questão que o animal é fiel e tudo mais. Assim, são várias interpretações a respeito dessa expressão. Então, ele coloca aqui, outra vez mi boca insensata vuelve a caer en tu piel, vuelve a mi tu boca e provoca, né? Outra vez minha boca insensata volta a cair na tua pele, volta minha boca e provoca, sim? Muito bem, então a gente pode fazer uma análise, colocar uma letra de canção, como já aconteceu. Mercedes Sosa já caiu com a música Duerme Negrito, né? Duerme, duerme negrito, que tu mamá está no campo negrito. Já trouxeram uma canção do Los Tigres del Norte, né, que falava sobre a questão migratória. Então, existem aí muitas possibilidades, sim? O Enem trabalha nessa perspectiva. Vamos para esse item aqui do Enem. Convido a vocês a acompanharem aqui a leitura do enunciado. Então, no enunciado, olha, novamente, questão que eu acabei de explicar sobre expressões, né?
pela expressão puro floro, habilidade 5 de competência de área 2, olha lá. Infere-se que o autor considera a comemoração pelo Dia do Amor e da Amizade no Peru como oportunidade para a. Proteger as populações mais vulneráveis. B. Evidenciar as eficazes ações do governo. C. Camuflar a violência de gênero existente no país. D. Atenuar os maus tratos cometidos por alguns homens. E. Enaltecer o sucesso das campanhas de conscientização feminina. Então aqui também é muito importante que você verifique os verbos que iniciam cada alternativa. Olha lá. A. Proteger. B. Evidenciar. C. Camuflar. D. Atenuar. E. Enaltecer. Porque cada um desses verbos ele estará relacionado com o enunciado. Então, se no enunciado ele fala sobre essa expressão puro floro e ele quer saber, infere-se, o que é inferir, deduzir, interpretar, entender, está relacionado a essas informações. Então, vamos lá. Aqui o texto diz assim: En el día del amor, no la violencia contra la mujer. Olha, aí ele começa com o advérbio de tempo, né? Hoy, que significa hoje, es el día de la amistad y del amor. Pero, que significa pero, mas, porém, todavia, entretanto, parece que este dia é puro floro, porque em nosso país, aún, esse aún significa ainda, existem muitos casos de maltrato entre as parejas, sobretudo hacia las mujeres. Por isso, o Ministério da Mulher e Poblações Vulneráveis lança a segunda etapa da campanha. Se te querem, que te queiram bem. Se te amam, se te querem, que te queiram bem. Esta campanha busca detener, que é deter, parar, de uma vez, o maltrato contra a mulher e, para isso, conscientizar sobre a importância de denunciar estes casos. E é que as cifras, o que significa cifras? Números, uma palavra de origem árabe, como nós vimos lá no nosso primeiro material, no nosso primeiro volume, são preocupantes. Cada hora se denuncia 17 casos de violência contra a mulher. E, em total, os Centros de Emergência da Mulher, que é esta sigla CEM, e EMIMP, aquele ministério que nós vimos ali anteriormente, atenderam a um año mais de 36.000 denúncias, de las quais 7.000 eram de niñas e adolescentes menores de 17 anos, um abuso. E olha a informação final aqui no último parágrafo. Se eres testigo, se tu és testemunha ou vítima de algum tipo de violência, já seja física, psicológica ou sexual, deve chamar gratuitamente. Se chamar significa telefonar, fazer uma chamada telefônica. A la linha 100, desde telefone fijo ou celular, desde telefone fixo ou celular, que também em espanhol eles chamam de móvel, telefone móvel. Como esse texto aqui no Peru, aqui na América Latina, eles chamam mais de telefone celular. Só que na Espanha eles chamam de móvel, telefone móvel, sim? Os dois aí estão corretos. E aí, galera, quando eu faço essa análise aqui, e aí é muito importante você sempre ressaltar, verificar os distratores do item. Por exemplo, na letra A, proteger as populações mais vulneráveis, muitos marcariam candidatos, porque viram ali, lá pela quarta linha, aquela informação, Ministério da Mulher, populações vulneráveis, aí ele vê, vulneráveis são vulneráveis, letra A, calma, não é. Cuidado com esses distratores. B, evidenciar as eficazes ações do governo, assim, eles estão criando um monte de ministério, calma. É importante sempre você ressaltar e verificar o enunciado. O enunciado fala o quê? Expressão puro floro, que está logo no começo do texto, nas primeiras linhas, sim? E aí diz aí, camuflar a violência de gênero existente no país. É justamente isso, porque quando ele fala assim, hoje é o dia da amistade e do amor, tudo bem, certo? Hoje é o dia da amizade e do amor. Quando ele coloca esse pero, que é uma conjunção adversativa, que significa mas, porém, todavia, entretanto, contudo, ele já está criando uma contraposição com o que foi afirmado aí. Então é muito importante você analisar essa conjunção adversativa. Parece que este dia é puro floro. E por que parece que esse dia é puro floro, é puro floreio, é só uma camuflagem, é só uma capa? Porque no nosso país, ainda existem muitos casos de maltrato entre os casais, que são parejas. Sobretudo, ou seja, quem mais sofre? As mulheres, as mulheres. E aí, para descargo de consciência, você vai tirando aí a letra D, atenuar os maltratos cometidos por alguns homens, não é essa informação, nós vimos lá no texto. Enaltecer o sucesso das campanhas de conscientização feminina, eles não estão enaltecendo, na verdade está denunciando que por mais que exista a campanha,
a situação continua, não é isso? É isso que ele aborda aqui. Então fica a letra C. Muito bem. Inclusive aqui há uma análise, olha lá. Ele vai colocando aqui, né? A resolução. Incorreta. Não há citação de proteção das populações mais vulneráveis. Eles criaram um ministério, mas realmente não há citação. B. Incorreto. Não há passagem no texto que evidencia ações do governo. Tem aquelas tentativas, né, de ministérios que foram criados, mas na verdade não são ações. C. Correta. A expressão puro floro significa pura embromação, camuflagem, uma capa, né? Olha, infere-se que o autor considera como ação pelo Dia do Amor e da Amizade no Peru com oportunidade para camuflar a violência de gênero existente no país. E aí a D incorreta, porque não são enfatizados os maus tratos cometidos por alguns homens, coloca lá parejas, e coloca sobretudo o aço das mulheres. E a letra E, não ocorre exaltação que deixa transparecer o sucesso da campanha, pelo contrário, ele faz uma crítica, sim? Muito bem, vamos para a 15ª. A 15ª diz assim: levando em consideração as informações contidas na imagem, pode-se afirmar que ela trata sobre o que, galera? Então nós temos aí A. Doenças em recém-nascidos. B. Aborto. C. Complicações no parto. D. Qualidade de vida. E. Um mundo melhor para as crianças. E nós vemos aí, ó, como foi dito agora há pouco, a mistura, né, de verbal, que chama tanto um texto sincrético como misto, né, o verbal e não verbal. Então o verbal que nos chama a atenção é um ninho, uma criancinha, um bebezinho, né, em uma mano, não uma pessoa. E aí está falando assim: todos temos direito a viver, todos temos direito a viver, incluso aqueles que aún não han nascido, inclusive aqueles que nem nasceram ainda. Sim, esse tempo verbal aí, ó, é o verbo haber, que é o han, mais o particípio do verbo nascer, nascido, han nascido, sim? É um passado aí recente. Então, aqui fica evidente, né, que trata sobre a questão do aborto, sim? Então, 15ª fica a letra B. Vamos à próxima. Olha lá, foi falado da questão das cartas, né? Olha, ó. E aí ele diz assim: sobre o sentido do texto, assinale a afirmativa correta. Então ele diz assim: a revista foi o meio informativo que mais divulgou notícias sobre a entrega do Oscar. B. O prêmio obtido por Gustavo contribuiu para destacar a celebridade de sua esposa. C. A leitora elogia a revista pelos detalhes publicados sobre Gustavo na entrega do Oscar. D. A beleza de Ofélia destacou-se muito mais que o prêmio ganho por Gustavo. E. Natália felicita a revista pela entrega do Oscar a Gustavo. Vamos verificar então aqui as informações, né? Fala assim: La revista de los lectores. Correo. Senhor diretor, maravillosa la nota sobre Gustavo Santaolalla. Ahora todos hablan de él por haber ganado el Oscar, pero, ¿qué significa pero? Mas, ningún medio lo mostró como ustedes. ¿Sabían que ahora Orfelia está por todos los lados? ¡Qué mujer divina! Las fotos que acompañan la nota demuestran el amor entre madre e hijo. Por isso, Gustavo le dedicou el Oscar a ella. Por isso, Gustavo dedicou o Oscar a ela. Né? Felicitações por esta entrañable nota, por essa foto, por hablar de Gustavo e Orfelia antes que todos. Então, Natália Urrutia Olivos, a região. La Nación Revista. Então, aqui, ó, a leitura faz o quê? A leitura elogia a revista pelos detalhes publicados sobre Gustavo na entrega do Oscar, não é isso? Ó? Então, 16ª fica letra C. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchas gracias. Hasta luego. Mucha lucha. E vocês vão passar, galera. Ficha vai. Mañana. Pizza. Gracias.